Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar como que se faz a instalação do Debian 10 que foi recentemente lançado numa máquina virtual usando o VirtualBox. Então vamos abrir o navegador, entrar no site do Debian, aqui obtendo Debian. Aqui nós temos algumas opções. Baixe uma imagem de instalação, conjunto de CDs e DVDs. Conjunto de CDs e DVDs vai dar uma instalação completa, já com uma interface gráfica, né? Não é o que eu vou fazer aqui. Aí vem os torrents aqui, que nem por exemplo torrent para PC de 64 bits. Então eu pego um torrent e já baixo ele, é um arquivo de 3,5 GB. Eu vou pegar essa opção mínima aqui. ISO-NET install para PC 64 bits. Aí ele vem aqui, abrir com ou salvar o arquivo. Eu venho, salvar o arquivo, deu OK. Então aqui ele está baixando, ó, 334 megabytes. Bom, aqui podemos fechar o navegador. Vou vir aqui na minha pasta de arquivos, gerenciador de arquivo, em downloads, e aqui está o meu Debian. Então vamos iniciar o VirtualBox. Aqui eu já tenho um Debian instalado, eu vou criar uma nova instalação. Então novo, aqui vamos colocar Debian. Eu vou colocar XFCE, que vai ser a interface que eu vou baixar, que é de minha de preferência. A outra máquina Debian, essa que eu tenho aqui instalada, ela está com o Cinnamon. Ele já reconhece aqui Linux, versão Debian 64 bits e próximo. Aqui eu vou escolher quantidade de memória. Você vê que nesse computador já tem 16 GB e ele me dá a quantidade que eu posso usar de razoável. Você vê até a barrinha verde, ou seja, ele está dizendo que eu posso usar até 12 GB para a máquina virtual. Não é recomendável, porque a máquina fica às vezes lenta por ter que gerenciar tanta memória. Eu vou colocar aqui 2048 megabytes, que são 2 GB. É o suficiente para rodar uma máquina virtual. Próximo, criar um disco rígido virtual agora. Vou manter essa opção. Se eu já tenho um outro disco virtual, mas não está usando, eu posso utilizar ele, mas não é o caso. Então vamos criar VDI, que é um disco virtual do VirtualBox. Se eu optasse por VHD, seria um disco virtual para qualquer máquina virtual, mas às vezes compatibilidade eu prefiro manter do VirtualBox. Próximo, dinamicamente alocado, quer dizer que é um disco que ele vai crescendo conforme for sendo instalado os arquivos. Então ele não necessariamente vai ocupar o espaço que eu vou determinar agora. Aqui eu vou escolher o tamanho do disco. Então eu vou colocar aqui 20 GB. Como ele é dinamicamente alocado, ele vai sendo utilizado a instalação, tudo até chegar nos 20 GB. Não que necessariamente agora ele tenha que ter 20 GB. Se eu optasse por utilizar tamanho fixo, ele já criaria nesse momento um disco ocupando 20 GB no meu HD. Então vamos criar essa máquina, Debian XFCE. Primeiramente, antes de ligar ela, eu vou aqui em configurações. Então, o nome Debian, eu posso modificar se eu quiser não. Sistema, aqui os meus 2 GB de memória RAM. Habilitar I/O e eu vou habilitar EFI, ou EFI, né? O EFI ele é um sistema de boot já mais moderno. Monitor, aqui de 16 MB eu vou colocar 32 MB de vídeo e habilitar aceleração 3D. Eu já percebi que em máquina virtual, quando eu deixo sem habilitar a aceleração 3D, alguns sistemas ficam lentos. Então vou habilitar. Tela remota não, captura de vídeo não. Armazenamento, então aqui ele me dá vazio. Eu vou aqui buscar o meu arquivo, como se ele entendesse que houvesse um driver óptico e que dentro desse driver teria o CD com o Debian instalado. O áudio está habilitado, rede eu vou habilitar, manter habilitada, porque eu vou ter que baixar os pacotes da internet. Portas seriais não preciso, USB sim.
pastas compartilhadas e interface, eu posso ver isso depois. Então vamos finalizar aqui e iniciar nossa máquina Debian. Bom, o VirtualBox está abrindo. Bom, nessa tela aqui eu posso fazer instalações de várias formas, né? Como eu sou também um usuário iniciante, eu vou manter a instalação gráfica. Dá Enter. Às vezes o ponteiro aqui ele é capturado pela máquina e não funciona. Aí se dá um Enter e fica girando até ele aparecer novamente. Português do Brasil. Continue. Aqui ele quer que confirme a minha localidade, que pode ser o português de Portugal, né? Continuar. Aqui novamente ele está perguntando do meu teclado. Meu teclado na verdade é americano, mas eu vou manter aqui português só para fins de instalação. Agora ele está lendo essa ISO aqui do Debian e está descompactando os pacotes. Então agora o que ele está perguntando aqui? Que ele vai ter que acessar a rede para poder baixar os pacotes. Então o nome da minha máquina fica Debian. Vou colocar aqui XFC. Continuar. Aqui se eu tivesse que acessar algum domínio, não é o meu caso, porque eu estou usando o Wi-Fi. Continuar. Ele está pedindo se eu vou querer trabalhar como usuário root. Como eu sou um usuário iniciante, eu não uso o root, então eu vou pular essa parte. Agora eu vou ter que criar um usuário. Então vai ser Debian mesmo. Continuar. Agora uma senha para o usuário, vou usar uma senha padrão, simples, para minhas máquinas virtuais. Aqui ele vai estar buscando o horário mundial, né, para parear com a internet. No caso aqui ele já reconheceu que é Brasil, ele me traz os fusos horários. Então a gente usa o horário de Brasília como horário oficial. Aqui nesse momento ele está reconhecendo o meu disco, que é um disco virtual, mas ele entende como se fosse um disco real. E eu tenho algumas opções aqui, não vou usar elas, vou usar o disco inteiro, né? Aqui é a partição que ele está dizendo que vai criar no meu disco. Aqui, se eu quero usar o disco inteiro, se eu quero fazer partições com home separada, que eu posso depois reinstalar qualquer outra versão de Linux, mas como eu tenho a pasta home, eu poderia pegar meus arquivos. Como uma máquina virtual, vou manter aqui para iniciantes. Continuar. Aqui ele está me mostrando todas as partições que serão criadas. Concordo. Aí ele está perguntando se eu concordo aqui. Continuar, sim. Pronto, nesse momento ele particionou o disco e ele está começando a instalar o sistema básico. Porque o Debian ele vem só o kernel Linux e os drivers, a parte básica de funcionamento, mas não vem a interface de usuário ainda. Ele tem só essa interface gráfica aqui que nós estamos vendo. O que acontece? Daqui a pouco ele vai abrir acessar a internet, ele vai pedir para mim escolher uma interface gráfica, ele vai baixar todos os pacotes da interface gráfica da internet. E isso é um processo um pouco demorado, mas é legal que vem a interface gráfica pura, né? Ela não vem customizada, como por exemplo no Ubuntu, Linux Mint, Xubuntu, Kubuntu, todos esses, os desenvolvedores fazem modificações na interface de acordo com o gosto do projeto, né? Aqui ele está perguntando se eu tenho outro CD ou DVD, que seria a opção caso eu tivesse baixado já com as interfaces. Não, então vamos continuar. Ele pergunta de onde que quer baixar os pacotes de instalação. Eu vou continuar aqui no Brasil, aqui no site oficial.deb. Aqui ele está perguntando se eu tenho algum endereço, algum proxy para baixar esses pacotes. Eu vou continuar.
Agora ele vai continuar configurando o sistema. Essa tela aqui é configurar a popularidade, ou seja, eles querem saber assim, se eu quero estar mandando para eles quais são informativos de quais os aplicativos que eu mais utilizo no sistema, para eles poderem estar aprimorando. Como é uma máquina virtual, eu vou manter como não tenho interesse, e ele vai continuar instalando o software. Agora essa janela aqui me traz as interfaces que eu vou ter que escolher para poder continuar a instalação do sistema. Como eu já havia dito, eu vou escolher a XFCE, né? Aqui eu tenho as opções GNOME, KDE, Cinnamon, Mate. O Mate é o equivalente ao GNOME 2, que esse GNOME aqui já é a terceira versão. LXDE, que é uma adaptação do XFCE, e o LXQT, que é o LXDE, mas misturado com outro projeto que chamava QT. Então, XFCE, continuar. E agora vocês estão vendo aqui que ele está me dizendo que vai baixar 1238 pacotes para a instalação da interface. Chegamos nessa tela em que dá a instalação completada, vamos continuar. Ele está finalizando o processo e temos o Debian instalado. Ele vem para essa tela do Grub, né, que é a inicialização. Pronto, temos nosso sistema Debian instalado nessa máquina virtual. A senha padrão básica, iniciar sessão. Aqui ele está perguntando o que eu quero fazer, vou usar a configuração padrão e pronto. Agora é só fazer os ajustes para a tela ficar escalonada, né? E a gente poder utilizar essa máquina com todos os recursos que ela pode oferecer. E aqui uma opção como teste, né? Bem claro, que é uma máquina virtual. E aí, familiarizado com o sistema, eu pretendo instalar ele numa máquina física mesmo. Aqui, propriedades do lançador, vamos ver se o painel, preferência do painel, vamos dar transparência, e aqui é o XFCE, o Debian puro. Esse aqui são os wallpapers da Debian, você vê que não tem muita opção, né? Nesse quesito o sistema vem bem limitado, porque tudo vai ter que ser instalado. Vou desligar a máquina e reiniciar ela.